Bom, eu estou aqui com o Cláudio Karsug, sua filha Cláudia Karsug, no lançamento oficial do site do Karsug. Cláudio, jornal, depois revistas, Quatro Rodas marcante durante muitos anos, a rádio Jovem Pan, que se mistura com a sua vida, e agora o site. O que dá para acrescentar em termos de informação com essa mídia, com o site? Olha, eu acho que o site te dá uma rapidez de informação e, de certa forma, algo mais descompromissado. No momento em que você escreve alguma coisa, sobretudo se for uma revista mensal, como era Quatro Rodas, como foi depois a Oficina Mecânica, como foi a Auto e Técnica, que nós lançamos, é uma coisa que fica na banca por um mês. Então, se você escrever uma bobagem, é uma bobagem que se repete. Ao invés, no site, o dia seguinte você pode dizer, olha, me enganei, não era nada disso. Não era a roda anterior esquerda, mas era a roda traseira direita, que o pneu furou, paciência, e vamos em frente. Isso te dá, além do mais, deixando de lado essa parte, digamos, divertida, a satisfação de saber que tem alguém que lê, que se não tivesse ninguém, claramente o site fechava, a rádio não transmitia e os jornais também não saíam. Então tem alguém que lê, que eventualmente pode até ter a tua opinião, ou pode ter uma opinião absolutamente contrária, mas isso de menos. Eu nunca achei que era o dono da verdade, apenas eu quero expressar minhas opiniões, que podem servir como elemento de debate para a pessoa chegar à conclusão que tem uma ideia parecida, que tem uma ideia absolutamente contrária, que aquilo que escrevi é uma imbecilidade ou não. Isso não me atrapalha nada, muito pelo contrário, eu acho que é absolutamente democrático, cada qual tem a própria opinião. É claro que a Fórmula 1 vai ser o carro-chefe, é o carro-chefe já, imagino, né, do site do Karsug. Falando um pouquinho, aproveitando um pouquinho do seu conhecimento técnico, engenheiro Cláudio Karsug aí. A Fórmula 1 está vivendo hoje um período de congelamento dos motores, quer dizer, desde 2008 a gente não tem alterações significativas, a Cosworth entrou depois, mas enfim, nós temos os motores aí congelados e para 2014 o retorno dos motores turbo, né? Como um apaixonado por motores, por mecânica, e hoje a Fórmula 1 está vivendo muito mais da aerodinâmica até do que a questão mecânica, principalmente em relação aos propulsores. Qual é o seu gosto pessoal? Lhe agrada o retorno dos motores turbo ou ainda aquele barulho dos V12 lhe soa como a coisa mais harmônica em termos de, não vou nem falar barulho, mas de som para motor de carro de corrida? Bom, eu sou a priori um apaixonado do V12, tanto que eu tive uma BMW V12 que ainda está na nossa família, está com meu filho, e na linha da Ferrari, claro, o V12 para mim é o preferido. Eu sou absolutamente contrário a esse regulamento que engessou os motores, porque é no motor que você encontra a maior possibilidade de progresso, de novas tecnologias, de um desenvolvimento maior, e essa ideia, na minha opinião, absolutamente falsa, que foi vendida de contenção de custos, é exatamente o contrário. Porque você congela o desenvolvimento de motores, onde você poderia ganhar 10 cavalos, 20 ou 30 cavalos, e você gasta dinheiro ao rodo, muito mais, para ter eventualmente um óleo um pouco mais fluido, que reduzindo os atritos se faz ganhar, na melhor das hipóteses, 2% da potência total. Da mesma forma como sou absolutamente contrário à proibição de testes, você obriga todo mundo a usar túnel de vento, que é muito mais caro e que não te dá a exata sensação e a exata resposta daquilo que a pista de teste se dá. Seria como se você proibisse um time de futebol de treinar, agravando o fato de quem tem a própria pista, que a Ferrari no caso tem duas, tem Fiorano e tem Mugello, você fica de braços atados, sabendo que você tem que fazer alguma coisa, então você entra numa espiral de custos muito maiores, de programas de computação extremamente complicados e caros,
para tentar de alguma forma reconstruir aquilo que lhe foi tirado. Então eu sou um crítico extremamente severo em todas essas medidas, mesmo porque entendo, primeiro, que não trazem economia nenhuma. E segundo, aquele velho provérbio português, que não tem competência não se estabelece. Cláudio, para a gente encerrando, dentro do site, um dos vieses aqui, uma das coisas que mais aparece é a questão de vídeo, a possibilidade de vocês trabalharem com vídeo. E parece que a Cláudia foi a cinegrafista do Cláudio guiando a Ferrari Califórnia. Ele deixou você dar uma voltinha depois? Como é que foi, Cláudio? Claro! Vou te contar rapidamente a história. Ele já tinha feito uma matéria 15 anos atrás, na época junto com a minha mãe, e para ele estava bom, estava lindo. Só que eu não participei da história. Eu comecei a trabalhar com ele e eu, assim, sou apaixonada por motor. Então a gente falou com o Marco Lage da Fiat, vamos fazer uma nova matéria. O Marco achou a ideia ótima. Sempre as ideias que eu tenho, meu pai é contra, né? Sempre, desde o começo. E aí, pro azar dele, o pessoal concorda comigo. Aí pintou essa viagem. Aí ele estava lá dirigindo, filmei, né, todas as impressões dele. Eu falei, agora você vai parar o carro que eu quero guiar. Ele nem ousou falar não. Eu falei, você vai pegar a filmadora e você vai me filmar. Eu não sei se de maldade ou não, mas ele pegou essa filmadora, posicionou de tal forma que não se vê nada. E ficou brigando comigo, porque é óbvio que eu acelerei. Ficou dando palpite. O tempo todo brigando comigo. É um vídeo que não dá pra postar nem pra ter áudio, porque ele tá brigando comigo. Ele falou assim, para, Cláudia, pelo amor de Deus, se passar algum animal no meio da rua, se atravessar. Eu falei, pai, infelizmente se atravessar vai ser um animal na hora errada, no lugar errado, porque eu estou no lugar certo e na hora certa. Agora, Cláudio, tirando essa... Deixa eu falar uma coisa. Você imaginou a minha cara voltando para fábrica? Porque tem um background interessante. Quando eu cheguei lá de manhã com a minha Fiat 500, estacionei lá, veio um dos técnicos com a chave da Ferrari na mão dessa Ferrari, que ele falou, olha, bom divertimento, me traz o carro à noite. Se você quiser, tem o roadbook do teste que os nossos pilotos fazem. Eu falei, não, obrigado, aqui eu conheço bem toda essa estradinha, então não preciso. Ele falou, então me traz o carro à noite. Então eu pensei, digo, você imaginou se batemos esse carro, a cara que vamos ficar? Porque tem também um retrospecto. Dentro das apresentações da indústria automobilística, tem um jornalista, não vou fazer o nome, inclusive porque é meu amigo, que conseguiu a proeza num teste na Alemanha de capotar uma BMW. Uma BMW Série M que estava sendo apresentada. Eu, graças a Deus, nunca arranhei carro nenhum de teste. Então, a minha preocupação era essa. Imagina se nós batemos, se aparece, sei lá, um cachorro atravessando a rua. Não tem possibilidade. Mas, enfim, tive que me dobrar à vontade da Cláudia. Agora, essa Ferrari, a Califórnia, claro, vale o registro, quem quiser ver no site, a matéria é bastante elucidativa, enfim, mas a sua impressão, em poucas palavras, resumidamente, é um carro maravilhoso. Imagino que não seja, motor dianteiro é a Ferrari mais dos seus sonhos ou não? Bom, Ferrari do meu sonho seria a Scaglietti de 12 cilindros. Mas olha, eu ficaria muito satisfeito com essa Califórnia, acho que não tem problema nenhum. Aliás, eu tive que me controlar e raciocinar ao voltar ao Brasil e fazer impressões de dirigir os outros carros, porque a minha lembrança imediata era aquela. Então, sei lá, poder de frenagem. Todos os outros carros são umas drogas, são umas carroças, como dizia o Collor, porque aquela você freia muito depois daquilo que você frearia num carro normal. Poder de aceleração, enfim, tudo aquilo que diz respeito a um carro, realmente é um carro diferente. E mais ainda, o que me dói é que se eu morasse na Itália, eu tinha condição de comprar uma. Comprar e usar. Aqui, primeiro custa 4 vezes mais cara, então eu não tenho condição de comprar. Segundo, eu não teria condição de onde usá-la, porque o máximo limite de velocidade que existe em nossas rodovias, alguns poucos trechos, é 120. 120 eu chego em segunda com a Ferrari. Além do mais, que já saindo de casa, ela provavelmente ia ficar em balanço na primeira valeta que encontrasse, porque é extremamente baixo.
Então eu brinco, eu falo, quem compra uma Ferrari no Brasil, compra provavelmente para ter o prazer de ter na garagem uma obra de arte mecânica como é a Ferrari. Mas é a mesma coisa de você vestir o smoking para ir para a praia. Cláudio, eu teria assim, vontade de ficar horas conversando, mas para a gente encerrar definitivamente, você falou em testes, enfim, testar carro, nunca arranhou um carro, imagino, eu tenho muitas 4 rodas antigas, lembrando os testes comparativos, comparando o Dodge Dart com o Opala SS, enfim, a evolução da indústria automobilística brasileira, né? Nós tivemos aí a possibilidade de um carro nacional, quer dizer, o Gurgel foi um idealista, um cara que, por que não deu certo? Qual a tua análise da evolução da indústria brasileira? É claro que ela acompanhou o que estava acontecendo lá fora também. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, a evolução foi uma evolução que seguiu com, digamos, um step de atraso aquilo que acontecia fora. Muito foi devido à cegueira dos nossos dirigentes no momento da ditadura militar, que por 10 anos proibiram a eletrônica embarcada. Eu me lembro que quando a Volkswagen lançou o Gol GTI, teve que fazer milagres para conseguir escamotear um pouco aquela proibição. Fez um sistema meio híbrido, meio analógico, meio digital. E depois, hoje está seguindo com um pouco de atraso, por exemplo, o caso da Ford, apenas para citar um exemplo. Eu estava na Itália em 2008 no lançamento do novo Fiesta, achei excelente. Aqui foi lançado 3 anos depois. Então tem uma certa defasagem, uma defasagem tecnológica também, e isso não é culpa das montadoras, mas é ainda culpa um pouco, culpa entre aspas, do mercado, que não está disposto a pagar mais por elementos de segurança, prefere pagar mais por uma roda mais bonita, por um estofamento de couro, por um sistema de som mais sofisticado, e não quer um controle de tração, um controle de estabilidade, um ABS de freios e assim adiante. Então, mas claramente, o caso, por exemplo, do óleo diesel, que hoje, com grande esforço, em alguns poucos lugares, você tem um óleo diesel com 50 partículas por milhão. Quando na Europa você já tem o de 10, que é o normal para ser utilizado. Então você traz hoje um motor diesel moderno e ele não estraga porque não consegue usar esse diesel. Então há um certo atraso, mas isso é absolutamente normal. E quanto ao caso do Gurgel, que eu acompanhei bem de perto, ele tinha uma construção praticamente quase que artesanal. No momento em que ele dependia da plataforma do Fusca para fazer o Jeep, e a Volkswagen começou a colocar alguns obstáculos, ele se encontrou num mato sem cachorro. Então, forçosamente, além da dificuldade de uma construção artesanal, de você dar o mesmo acabamento de uma montadora normal, porque isso progrediu muito também. Aqueles carros da década de 50, 60, que entrava água, entrava assobio de ar e tal, quando o Gurgel se encontrou nesse momento, já tinham sido aperfeiçoados. E ele não. Quando ele quis do Jeep, que não podia mais praticamente fazer o evoluir para o carro, ele não tinha mão de obra suficiente de qualidade para fazer um carro de mesmo nível. Então era uma empreitada destinada à falência. Cláudio, parabéns pelo site. Cláudia, parabéns. Eu acho que você vai ter um grande trabalho aí pela frente, né? Eu aconselho todos e convido todos a conhecerem o site. E deixo aqui uma dica, inclusive porque o Cláudio, durante a avaliação que ele fez da Ferrari Califórnia, descubram por que ele é contra que se ouça música enquanto se acelera uma Ferrari, tá bom? Deixa eu só te fazer um detalhe que ele não falou. Por que eu acelerei? Porque o breque ela breca muito bem, entendeu? Então não tinha bicho que passasse que não desse pra frear, e meu pai exagerou. Legal, Cláudia Karsug, especial para o portal Terceiro Tempo. Obrigado. Obrigada.